Fala, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Agape. Para quem me conhece, eu sou o Lucas Aguiar, mais conhecido também como Teixeirinha. E o vídeo de hoje é um vídeo extraordinário, um vídeo espetacular, um vídeo muito instrutivo. Não, intuitivo é coisa de intuição. É um vídeo... É isso aí. A gente vai te instruir muito nesse vídeo. A gente vai destruir muito nesse vídeo. O vídeo de hoje é sobre a Grande Comissão. Beleza, vamos lá. Como assim a Grande Comissão? O que é a Grande Comissão? Grande Comissão é como se fosse o trabalho. O que Jesus nos comissionou? Qual foi o chamado de Jesus para nós, os discípulos dele aqui nessa terra? A grande mensagem desse vídeo aqui é falar sobre essa grande comissão, mas é para trazer também a diferença, trazer a clareza para vocês da diferença entre ser discípulo e ser multidão. Qual é o benefício, qual é o malefício de você ser um discípulo, de você ser a multidão, qual é a diferença entre os dois, é isso que nós vamos falar hoje. Então fique muito atento nesse vídeo porque vai ser muito instrutivo. Não tem como falar da grande comissão, falar do grande chamado de Jesus e não ler a palavra dele, não ler a Bíblia. Então abra lá em Mateus 28, do versículo 16 até o versículo 20. Vai dizer o seguinte: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. E eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Deixa eu explicar para vocês o contexto disso, né? Aqui Jesus tinha acabado de ressuscitar. Jesus tinha aparecido para Maria e tinha falado para Maria: Maria, vai com os meus irmãos, anuncia que eu ressuscitei, anuncia que eu estou de volta, que eu estou vivo agora, e levam eles para Galiléia, porque eu quero falar uma coisa com vocês, eu quero trazer uma palavra para vocês. E aí quando os discípulos chegaram na Galiléia, no monte onde Jesus tinha indicado para eles estarem, e a ordem foi o seguinte no versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Essa é a grande convocação de Jesus. Vão e façam discípulos. Essa convocação não se diz apenas para esses discípulos, para os 11 discípulos que estavam com ele nessa época, mas para todos os discípulos que foram formados até o dia de hoje. Quem são os discípulos de Jesus? Eu vou falar sobre isso um pouco mais no decorrer do vídeo, tá? Então aqui Jesus, ele dá essa ordem direta para os discípulos, para eles irem para todas as nações, para todos os lugares, para todos os povos e ensinar as pessoas a viverem como eles vivem, para ensinar as pessoas aquilo que Jesus tinha ensinado para cada um deles. E aqui chega na parte que eu quero explicar um pouco mais para vocês qual é a diferença de você ser um discípulo e você ser a multidão. Qual a diferença disso de você ser um discípulo ou um seguidor de Jesus simplesmente? A principal característica de um discípulo que diferencia o discípulo da multidão é a motivação do coração. A motivação de um discípulo é totalmente diferente da motivação da multidão. Um discípulo, ele deseja ser como seu mestre. A multidão deseja ter aquilo que Jesus fornece. A multidão diz: Jesus, me cura. Jesus, eu tô cego, eu preciso enxergar. Não tem nada de mal nisso, tá? Não tem nada de mal você pedir aquilo que você precisa. Mas a grande motivação deles é só pedir, só pedir, só pedir e nunca entregar. Os discípulos já são totalmente diferentes. Os discípulos desejam ser como o mestre. Os discípulos desejam entregar a mensagem do mestre, desejam obedecer o mestre. Os discípulos vivem uma vida separada para o mestre. É totalmente diferente um dos outros. E existem exemplos muito claros disso, da diferença entre você ser um discípulo e a multidão. Chega um jovem diante de Jesus e ele fala: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a salvação, para herdar a vida eterna? Jesus
olha para aquele jovem, para aquele homem, e ele fala, você precisa cumprir as leis de Moisés, você conhece as leis, não roubar, não adulterar, não matar. Aí o jovem foi e falou para Jesus, Jesus, tudo isso eu já faço, eu já pratico todas essas coisas, sou fiel desde a minha mocidade. Aí Jesus diz, então pega tudo isso que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. A Bíblia fala que o jovem rico se entristeceu, ele baixou o semblante dele porque ele tinha muitos bens. Ou seja, o coração dele estava naquilo que ele tinha, estava naquilo que ele tinha conquistado uma vez. Ele não estava disposto a largar tudo para seguir o Mestre. Se você for observar agora a vida de todos os discípulos de Jesus, todos os discípulos tiveram que largar alguma coisa de valor. Por exemplo, Pedro e Tiago. Pedro era um homem casado, talvez o único discípulo que era casado dos 12. Pedro tinha uma empresa de pesca. Pedro era pescador, Pedro era empreendedor. Então, Pedro ele largou essa empresa para viver para Cristo, para viver ao lado de Cristo. Mateus, por exemplo, também é um grande exemplo sobre isso. Mateus era cobrador de impostos, ou seja, ele era funcionário do Império Romano. E Mateus ele largou essa função que ele tinha, esse cargo que ele tinha, que era um cargo bom até, né? Apesar de ser desprezado pelas pessoas, mas é um cargo, é um emprego. E Mateus foi e largou isso para viver com Cristo. Então todos os discípulos, isso já é uma característica de um discípulo, tá? Para você ser um discípulo, você terá que abrir mão dos seus prazeres, você terá que abrir mão da sua zona de conforto, você terá que abrir mão daquilo que você tem, da vida, a moleza que tu tem para você viver com Cristo, para você viver uma vida dependente de Cristo. Eu listei aqui algumas características para ficar um pouco mais claro para vocês, para não ficar apenas aquilo que eu estou falando, e para vocês entenderem de fato sobre a diferença de discípulo e multidão. O que você vai ter que largar, o que você vai ter que fazer para você ser um discípulo verdadeiro. Primeira coisa é que para você ser um discípulo, você vai ter que viver uma vida sacrificial. Como assim uma vida sacrificial? Aqui eu já trouxe esse entendimento para vocês em alguns outros vídeos, falando que a vida com Deus é uma vida de renúncia. Você vai ter que renunciar aos seus prazeres para ver o prazer de Cristo, para ver o prazer junto com Cristo. Então é uma vida sacrificial, é uma vida que você vai ter que renunciar muitas coisas para agradar a Deus. Então a primeira coisa é que para você ser um discípulo, você vai ter que viver uma vida sacrificial. A segunda coisa é que um discípulo é 100%, não é 90%, não é 80%, não é 99%, é 100% dedicado àquilo que Cristo quer que você faça. É uma vida de devoção, é uma vida totalmente devota a Deus. Essa é uma característica de um discípulo. Os discípulos largam os prazeres, largam os planos dele para ver os planos de Deus, para ver os prazeres de Deus, para ver uma vida perto de Cristo. Uma grande vantagem de você ser um discípulo é que o discípulo ele sabe reconhecer a voz de Deus. Ele sabe reconhecer a voz do seu mestre. E o discípulo ele está sendo moldado para se parecer com Cristo. Uma coisa muito importante que vocês precisam entender também. Quando Jesus chama uma pessoa, ele não dá garantia de vida, né? A única garantia de Deus é a própria palavra. O que eu quero dizer com isso? Deus ele não tem plano B com ele, né? Se ele falou uma coisa, ele não vai falar, mas se não der certo, tem um esqueminha aqui, para se alguma coisa acontecer, você tem isso aqui. Ou, não, se alguma coisa acontecer, vou te dar isso aqui. Não existe isso com Deus. O plano B de Deus é fazer o plano A dar certo. Não existe plano B, não existe plano C, não existe plano D, não existe outros planos. O plano de Deus é a palavra dele, é o plano A. Então essa é a garantia de Deus. Se você está querendo entrar numa vida no qual tem garantia, no qual você vai saber o próximo passo, você vai saber as próximas práticas, enfim, cara, a vida com Deus não é para tu então. Porque a vida com Deus é uma vida de fé, é uma vida sem garantia de fato. A garantia de Deus é a própria palavra dele. Isso você precisa ter muito claro para você não entrar numa área que você não sabe a profundidade, tá? Então, se você quer ser um discípulo, você precisa entender isso. Muitas vezes Deus vai te pedir para você dar passos aonde não tem chão. Muitas vezes Deus vai pedir para você subir uma escada que ainda não tem degrau. Então você precisa entender isso. Nunca se esqueça disso. Então a quarta coisa é que um discípulo
ele vive uma vida de maturidade. Eles crescem em maturidade todos os dias, maturidade espiritual e maturidade também na vida dele, né? Porque você está cada dia mais se parecendo com Cristo. Então você vai crescendo, você vai amadurecendo a cada dia mais. Já a multidão é totalmente diferente. A multidão não quer dizer, você ser multidão não quer dizer que você não vai herdar a salvação, porque não existe meio termo nisso, né? Para você herdar a salvação, você precisa viver os princípios, você precisa viver os mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, ser batizado. É isso que você precisa fazer para herdar a salvação. Você ser um discípulo não quer dizer que você vai para herdar a salvação ou não, tá? Isso precisa ficar muito claro para você. Ser um discípulo é algo a mais, é um degrau a mais dessa escada, beleza? Então, a multidão, ela está muito focada nos próprios prazeres, ela está muito focada na sua zona de conforto, está muito focada na sua própria vida, totalmente diferente de um discípulo. O discípulo, reforçando, o discípulo vive uma vida para Deus, e não para ele, não para a família dele, não para os amigos dele, uma vida para Deus, separada para ele, uma vida de santidade, né? Como eu disse aqui já algumas vezes também, santidade vem da palavra kadosh, no hebraico. E essa palavra, ao pé da letra, traduzida, significa separação. Então, você viver uma vida de santidade é você viver uma vida separada para Deus. Então, é isso, é basicamente isso. Essa é a grande diferença. E qual é a grande comissão, então, Teixeirinha? A grande comissão. Para que Jesus te comissionou para viver? O que ele falou, cara, você precisa fazer isso quando você está na Terra. É, de fato, fazer discípulos. É de fato ter tempo com as pessoas para você formar elas, formar Cristo nelas, né? Acho que essa é a grande diferença. Eu acho que essa é o grande mandamento, assim, né? De você ser um discípulo. É você formar Cristo, o caráter de Cristo na pessoa. Então, essas pessoas que Deus confiou nas tuas mãos, pega essas pessoas e molde o caráter de Cristo nela. Se ela é uma liderada sua, molde o caráter de Cristo na vida dela. Se ela é o seu filho, molde o caráter de Cristo nele. Porque esse é o grande chamado. Essa é a grande convocação. Então, gente, é isso. Esse foi o vídeo. Espero de coração que esse vídeo possa ter te abençoado, eu possa ter te instruído de uma forma mais eficaz, de uma forma diferente. E se você gostou, se te ajudou, comente aqui, coloque o like para esse vídeo ser mais entregue para mais pessoas. E se inscreva também no canal do Águia, porque esse canal tá aqui só para te edificar, beleza? Então é isso. Valeu!